vocês. Pronto. Então, hoje o nosso estudo de movimento, o último estudo de movimento que a gente próxima aula, ou próximo conteúdo seria... Este é um lançamento oblíquo, tá? Então, a partícula, ela não é mais lançada verticalmente para cima, ou seja, ela não anda mais só, ou anda ou desloca só no eixo Y, agora não. Ela vai fazer essa trajetória aqui, em verde, e ela vai andar sobre os dois eixos, o eixo X e o eixo Y. Então, por exemplo, essa posição da partícula, quando ela está nessa posição, ela tem uma componente X e uma componente Y. Então, ela está andando sobre os dois eixos simultaneamente. Ok? Muito bem. Qual é a problemática desse problema? A problemática desse problema, ele é muito simples. Você tem que saber escrever as equações horárias dos movimentos de X e Y, tanto para as posições quanto para as velocidades. Feito isso, você ganhou o jogo. Quaisquer que forem as perguntas, você tem a resposta. Tá bom? Porque quando você tem as equações do movimento, posição e velocidade, você tem o que nós chamamos de RG do movimento. Se você tem o RG do movimento, todo mundo vai encontrar você em qualquer lugar do mundo, né? Não é verdade? Muito bem. Então, deixa eu trabalhar com vocês. Então, primeiramente, não sei se vocês se lembram desse desenho, é um lançador, um jogador de golfe. Esse movimento estava nas primeiras transparências do estudo de lançamentos, que eu comecei a aula passada, retrasado. Então, nós vamos, da mesma forma que escrevemos as equações daquele movimento, nosso objetivo é escrever aquelas equações, para este caso, e trabalhar os problemas respondendo qual a altura máxima, qual o alcance, qual o tempo de voo, qual o tempo de subida. Eu vou explicar cada um desses itens agora com vocês. Então, primeiramente, a partícula é batida pelo atleta e ela sai com uma certa velocidade. Ela não sai só em direção ao X, nem só em direção ao Y. Ela sai fazendo um certo ângulo. Então, eu vou precisar desenhar e calcular as projeções dessa velocidade. Então, estou só aumentando um pouquinho esse vetor aqui, para ficar mais fácil o entendimento. Então, esse vetor velocidade, ele tem duas componentes. Uma componente de velocidade inicial, que é essa componente, que ela, projetada no eixo X, ela faz uma certa sombra, e projetada no eixo Y, ela também produz uma sombra. Então, vou desenhar as duas projeções aqui. Ok? Muito bem. Vou representar as projeções aqui. Vou pegar uma canetinha verde. Essa projeção da velocidade aqui, nesse ponto, nós chamamos de... Vou desenhar aqui embaixo, pessoal. Vou escrever aqui embaixo. V0x. E essa sombra aqui
é a nossa projeção da velocidade no eixo y, que eu vou chamar V0y, tá? A ponta desse vetor está aqui também, né? Porque eu prolonguei, tá? Então, a ponta da velocidade em x em y está na mesma direção de y, e a ponta do vetor velocidade, que nós chamamos de extremidade do vetor, ela está no eixo x na mesma direção e sentido, tá vendo? Muito bem. Esse ângulo aqui, eu vou chamar de ângulo θ, que é o que nós chamamos de ângulo de lançamento, tá bom? Muito bem. Então, com relação à velocidade, é isso. Agora eu vou desenhar para vocês esse ponto aqui, que ele também é um ponto especial. Então, vou desenhar a projeção aqui, ó. Vou dizer que está por aqui. Aqui, pessoal, ó. Ok? Então, esse ponto aqui, se você medir o comprimento dele do solo até lá, corresponde medir ao longo do eixo Y. Esse ponto em especial recebe o nome de Y máximo, ou também a altura máxima da partícula, tá? Então, esse Y máximo eu posso também escrever aqui se eu quiser, tá? Ok? Essa distância que vem, ou melhor, que é medido do lançamento da partícula, até o ponto em que a partícula chega de novo ao solo, porque o eixo X, para mim, eu gosto de enxergá-lo como solo, tá? Então, essa distância é chamada de alcance. E eu vou representar esse alcance por uma combinação de duas letras aqui, que é o xal, tá? Então, medido daqui até aqui é o xal para mim. Xal de alcance, y máximo de altura máxima. Quando a partícula está nesse ponto aqui, eu vou desenhar o vetor velocidade. Vou desenhar na cor... acho que é essa próxima do azul, não sei. Vou desenhar o vetor velocidade aqui, ó. Este é o meu vetor velocidade. Observe uma coisa. Ele saiu fazendo um ângulo, ele foi rodando no sentido anti-horário. Quando chegou nesse ponto, ele estava paralelo ao eixo X, tá vendo? Agora, isso foi no movimento ascendente, de subida.
Daqui para baixo, ele está na descida. Quando ele chegar aqui embaixo, vou desenhar a velocidade para vocês. O vetor velocidade. Acho que está mais ou menos assim. Então, este é o vetor velocidade. Que você não pode dizer, de primeiro momento, que é igual à velocidade inicial. Não. Se você quer dizer isso, você tem que provar. Tá? Então, isso aqui também é a velocidade, só que aqui é no tempo zero. Ó, esse aqui é o zero de deslocamento. E o tempo aqui... Opa, vou pegar na cor preta. O tempo aqui, ó, é zero. Nesse ponto aqui, o tempo é o TS, tempo de subida. Nesse ponto aqui, o tempo já é outro. É o TV, tempo de voo. Ok? Então, essas são os nomes que as variáveis de velocidade e posição adquirem ao longo do movimento, tá? Y máximo, que é a altura máxima, xal, tempo de subida, tempo de voo, né? Tempo de voo, tempo de subida, velocidade inicial, já eram nomes que vocês familiarizaram com o movimento de lançamento vertical. Agora, um nome diferente, altura máxima, né? Vocês também ficaram sabendo dele. Nesse movimento apareceu só mais uma variável que pode ser calculada, que é o xal. O resto é totalmente idêntico, tá bom? Então, agora nós vamos trabalhar as equações. Quando nós estudamos o movimento, eu coloquei uma equação para vocês do tipo x, xo, VOT, mais A sobre 2t quadrado. Coloquei uma outra equação, que era esta aqui, ó. V, VO, mais A de t. Isso quando o movimento era acelerado. Quando o movimento não é acelerado, o que acontece? A aceleração é zero, não tem esse termo A vezes t, fica só V igual a V0. Não tem esse termo AT quadrado sobre 2, porque A vezes t quadrado, 0 vezes t quadrado é 0, dividido por 2 é 0, não tem esse termo, então só fica x é igual a xo mais v de t e v igual a vo. Tá? Então, o que eu tenho aqui? No movimento oblíquo, eu tenho dois tipos de movimento. No eixo X, o movimento é com A igual a 0 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o movimento não é acelerado. Se não é acelerado, no eixo X, a equação de X seria V0, x0 mais V0t. E a equação de V de x seria só V igual a V0. Agora, no eixo Y, aqui,
o movimento é acelerado. Qual o valor da aceleração? Aceleração da gravidade. Então, no eixo Y, a equação horária é uma equação parecida com essa. No eixo X, a equação horária é uma equação parecida com essa, só que não tem o termo A. AT² e A de T aqui. Tá bom? Então, como o movimento acontece nos dois eixos, eu vou escrever para vocês a equação dos dois eixos. Eixo Y. Qual seria a minha equação? Seria uma coisa parecida com essa, ó. Opa. No lugar do X eu troco por Y. No lugar do x0 eu ponho y0. No lugar de v0 eu coloco v0yt. E no lugar do A eu vou colocar fica sendo essa para o eixo Y. Tá vendo? E a equação da velocidade para o eixo Y? Seria uma equação parecida com essa, ó. V de Y é igual V0Y mais A, só que o meu A é menos G, professor, mas por que menos G? Porque enquanto o meu Y positivo está direcionado para cima, o G está direcionado para baixo. Então, por isso, menos G. Então, isso é do movimento, é do eixo Y. Agora eu vou escrever do eixo X, ó. Como é fácil, ó. Apago isso. E apago isso. Aqui eu coloco um X. E aqui eu coloco um X. Vou arrumar aqui que ficou muito apertadinho. V0x vezes T. Então, essas são as 4 equações que eu vou precisar trabalhar no meu movimento, que é o movimento oblíquo. Mas eu ainda vou melhorar um pouquinho mais. Vou calcular essas projeções V0x e V0y. Vou fazer aqui na cor verde, ó. Tá vendo esse ângulo θ? Esse ângulo θ, juntamente com essas tracejadas pretas aqui, tá formando um triângulo retângulo, ó. Tá vendo? Ó, o triângulo aqui, ó. Tô passando com o mouse em cima dele, ó. Então, eu vou calcular primeiro o cosseno de θ. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, portanto, o meu V0x ainda pode ser escrito como V0 cosseno θ. Ok?
A outra projeção vai ser o seno de 30. O seno de θ, que é cateto oposto. Cateto oposto é esse lado aqui. Mas quem é esse lado? É o V0Y. Sobre a hipotenusa V0. Então, o meu V0x, perdão, o meu V0y seria o V0 vezes seno de θ. Agora eu vou reescrever, eu vou reescrever as equações tanto de x quanto de y, tá bom? Deixa somente esse computador horroroso responder aos comandos. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Pessoal, deixa aqui, aguenta um pouquinho que esse computador aqui tá doido de pedra, tá? Mas é que deu, ó. Agora eu vou reescrever as equações 1, 2, 3, 4. Vou começar pela 1. Então vou por aqui, ó. Reescrevendo as equações 1, 2, 3 e 4. Então, ó, x, vou começar aqui. X é x0 mais V0x, siga as cores, vezes t. E quem é o meu y? Quem é o meu Vx? O meu Vx é igual ao meu V0x, que é igual, siga as cores, V0 cosseno de θ. Uma constante, não depende do tempo. Agora eu vou escrever o y. Y é igual a y0, V0y vezes t. Quem é o V0y? V0 seno θ. Siga as cores. V0 seno θ vezes t menos 5t².
Por que 5t²? Porque eu vou dizer que G, para nós, só para facilitar as contas, vai ser 10 metros por segundo quadrado. E agora eu vou escrever V de Y. V de Y é igual a V0Y vezes seno de θ GVT. Então, essa equação vai virar 1', essa equação vai virar 2', essa equação vira 3', e essa 4'. E são essas 4 equações que a gente vai trabalhar, tá bom? Para resolver os problemas. Em termos de teoria, é isso que você precisa. Reconhecer as 4 equações no movimento, tá? E saber dos nomes especiais de alguns pontos especiais ao longo da curva, tá bom? Ou melhor, ao longo da trajetória do corpo. Então, agora, vamos começar já a parte prática, que é resolver os problemas. Observe que, se você pegar os problemas anteriores de lançamento vertical e comparar os textos, inclusive com o número das questões, a única coisa que difere um do outro é tudo que está em vermelho. Observe que é muito tênue a diferença entre um movimento e o outro. Isso pode ser visto até pelo texto, que a alteração é muito pouca. Porque, como eu disse, só o vermelho é que é diferente. Olha o exercício 2. Se você comparar com aquilo que vocês já viram, o lançamento vertical, só o tênis difere. Opa, conclusão que eu tiro. O preto é tudo que está em vermelho é um pouquinho diferente, a título de pergunta ou a título de pergunta ou a título de informação. Olha o 3. Tá vendo? Olha só. Em vermelho, uma informação, e em vermelho, uma pergunta. Tá vendo? Então, se você já está bem familiarizado com resolver um problema de lançamento vertical, que foi o que a gente fez, a transição para aprender esse movimento de lançamento oblíquo vai ser muito pouco. Ou a transição vai ser muito fácil. Vamos pensar assim, né? Então, vamos lá. Vamos calcular. Qual é a dica? Assim como eu falei no lançamento vertical, a dica é construir as equações, tá? Ele fala, uma partícula se move, é lançada fazendo um ângulo de 30 graus. Certo, é 30. Com velocidade de 20 metros por segundo. Esse é o V0. Determine o tempo de voo. Determine o tempo de subida. E determine a altura máxima. Então, se você olhar para esse desenho aqui, pessoal, θ é 30 e V0 é 20. É o mesmo que está aqui. Por que que eu sei?
porque ele falou que o movimento aconteceu a partir do solo. Então, o movimento aconteceu a partir do solo. Então, é exatamente aquele problema lá. Ok? Então, vamos resolver junto. Vou montar a equação do x. A pessoa, mas se eu não precisar, deixa montado. X Então, vou montar a equação do x, né? Deu uma cortadinha de novo. É x0 mais v0x vezes t. Então, x, ele não fala, ele fala que partiu do solo. Então, a posição inicial x0 é 0. E y0 é 0. Por quê? Mediu a partir do solo. Então, v0x é v0 v0 que é 20. Cosseno de θ é cosseno de 30 vezes t. Portanto, x vai ser 20. Raiz de 3 sobre 2, que é o valor do cosseno. Então, eu sei que x vai ser 10 raiz de 3 vezes t. X depende do tempo? Depende. Né? X depende do tempo? Depende. Tá aí a dependência. Agora eu vou montar o y. O y é y0, v0yt, menos g sobre 2, t quadrado. Então, portanto, y é y0, que é 0, parte do solo. v0y é b0 vezes seno de θ, t, menos 10 sobre 2, 5t quadrado. Portanto, y é igual a 20 seno de 30 vezes t menos 5t quadrado. Então, o meu y, opa, o meu y um momentinho só, o computador está pensando, o meu y aí é meio meta.
Sim. Não. Pessoal, vocês estão me ouvindo ainda? Sim, professor. É. O computador está travado. Então, eu vou fazer o seguinte. Se travar mesmo, eu vou reinicializar, tá bom? Vamos ver. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim? Tá. Tá travando, não sei por quê. Acho que é a internet que tá ruim. Com a Microsoft. Vamos lá. Vamos tentar retomar aqui. Tá difícil, hein, pessoal? Espera aí. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou parar a gravação. E vou tentar reinicializar o programa. Aguenta aí.
Pessoal, acho que eu consegui voltar. Vamos ver se vai estabilizar aqui. Deixa eu pôr para gravar de novo. Felizmente esse vídeo vai ficar curto, vai ser em 2 partes, tá?